Atos capítulo 4, os versos 23 a 37. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios, os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungiste de Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Queridos, esse texto, o contexto dele fala do início da igreja. A igreja iniciou com a descida do Espírito Santo em Atos 2. A igreja cresceu, passou a quase 5.000 pessoas. Os discípulos Pedro e João curaram um coxo. E diante da cura, daqueles milagres, do impacto que a igreja estava causando, o Sinédrio convocou os apóstolos e os ameaçaram para que eles parassem de pregar e de falar sobre o nome de Jesus. Então, diante das ameaças que eles sofreram, das perseguições que estavam vindo, eles reúnem a igreja e eles compartilham com a igreja o que estava acontecendo. E diante do relato dos apóstolos à igreja, ela toma uma decisão. E qual é a decisão que a igreja toma? A igreja toma a decisão de levar o problema a Deus. Diante da perseguição, das ameaças, o que a igreja faz é: temos um problema. O que vamos fazer? Vamos orar. E o que a gente quer compartilhar com a igreja hoje é sobre o seguinte tema: uma igreja que acredita na oração, por isso ora. Uma igreja que acredita na oração,
por isso ora. E esse texto, então, vai nos mostrar algumas coisas importantes. A primeira coisa importante que o texto vai nos mostrar é estabelecendo a verdade de Deus. Quando a igreja decide orar, ela vai orar, mas a primeira coisa que ela faz é ela estabelece a verdade de Deus. Qual é a verdade de Deus? O texto vai dizer Deus e o seu poder criador. Então a primeira é o seguinte, a verdade de Deus. Deus é soberano e ele tem um poder criador. E então eles oram. E o que eles oram? Eles dizem, tu soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo que neles há. Então eles estabelecem, Deus é soberano. E ele tem poder, e ele tem poder absoluto. Ele é o Criador de todas as coisas. Então eles começam orando, adorando a Deus, mas estabelecendo essa verdade, essa soberania absoluta, essa soberania absoluta de Deus. E eles então, nessa soberania de Deus, eles reconhecem essa soberania. E ele diz, tu, soberano Senhor. Então, diante das ameaças, o que eles dizem é o seguinte, Deus, o Senhor é soberano. O Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Senhor criou todas as coisas, tu és Senhor absoluto sobre todas as coisas. Consequentemente, eles reconhecem esse poder criador de Deus, e por isso eles dizem, que fizeste os céus e a terra. O que eles estão dizendo é o seguinte, olha, nós cultuamos, nós adoramos, nós não servimos a qualquer um, nós servimos, cultuamos e adoramos o Deus que é Senhor absoluto de todas as coisas, que Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele tem o controle e o domínio absoluto sobre tudo. Eles reconhecem nessa soberania divina que Ele controla a história. Por isso eles vão dizer na oração, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles falam, Deus controla a história, e a história ela caminha para um fim destinado, projetado por Deus. Isso é, eles entendem que não há acidentes, que não há acasos. Há um controle soberano, muitas vezes misterioso e incompreendido para nós. Mas Deus ele tem um controle da história. Ele rege a história. Qual é essa verdade que ele estabelece? Que eles estabelecem, além dessa soberania de Deus, eles estabelecem uma outra verdade, que é a revelação de Deus em sua palavra. Então eles oram o que Deus falou por meio de Davi. Então quando eles oram diante das ameaças, a primeira coisa que ele estabelece é essa soberania absoluta de Deus, esse controle de Deus sobre todas as coisas, sobre a história. Mas eles também oram de acordo com a palavra de Deus. Então eles vão na palavra e pensam a palavra. E eles vão dizer o que Deus falou por meio de Davi. Porque se enfureceram os gentios, os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, quando eles oram, eles não colocam os sentimentos dele. Ah, Senhor, nós estamos sendo perseguidos. E está acontecendo. Ele fala, Senhor, a tua palavra diz isso. Eles oram a palavra de Deus. E eles então estabelecem também esse cumprimento daquilo que Deus falou na sua palavra, o cumprimento da revelação de Deus. E eles dizem então, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel. Eles dizem o seguinte, Senhor, o que está acontecendo não é um acidente.
O que aconteceu não foi um acidente, estava dentro dos teus planos eternos. Estamos aqui hoje sofrendo ameaças. Mas por quê? Porque o Senhor falou que isso ia acontecer. Eles se levantaram contra aquele que o Senhor disse. Segunda coisa que esse texto vai nos mostrar é, consequentemente, o pedido da igreja a Deus. Primeiro eles oram. E na oração eles adoram a Deus, estabelecendo a soberania e a verdade da sua palavra. Segunda coisa que eles fazem, então, eles oram pedindo algo. O que eles pediram a Deus? Das ameaças, ameaça de morte, de prisão, de tortura. O que eles oram? O que eles pedem a Deus? E o texto vai nos mostrar algumas coisas interessantes. Eles oram para que Deus permita que continuem servindo. Então, o que eles oram? Suas ameaças. Eles simplesmente falam: Senhor, eles estão nos ameaçando. Mas nós queremos continuar fazendo a tua obra. Eles falam: Senhor, olha para o que está acontecendo. O problema é esse. Nós estamos pregando a sua palavra e eles estão nos ameaçando de morte. Eles querem nos parar. Mas percebam, eles não pedem que Deus mate ninguém. Eles não pedem juízo de Deus contra eles. Eles não pedem que Deus vá lá, fulmine lá o grande sacerdote. Eles não pedem, eles falam: Senhor, olha para as suas ameaças. Olha o que eles estão fazendo com a gente. Somente isso. O que eles pedem mais? Eles pedem coragem para continuarem testemunhando. Então eles dizem: e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Percebam, o pedido específico daquela igreja diante da ameaça de tortura, de morte, é: Senhor, nos dê coragem para continuar pregando a tua palavra. Eles não pediram para Deus mandar levantar um anjo. Senhor, manda um anjo, vai lá e fulmina todo mundo. Quebra a perna deles. Eles não pediram nada. Eles falaram: Senhor, nós estamos sendo ameaçados. O que nós queremos é que o Senhor nos dê coragem para que mesmo diante da perseguição, mesmo diante da ameaça, a gente continue pregando a tua palavra. O que eles pedem é assim: Senhor, não permitas que nós fiquemos com medo e paremos de fazer o que nós fomos chamados para fazer. Percebam, queridos, eles não se preocupam com eles, com as autoridades que os estavam ameaçando. Eles não pedem vingança. Eles não pedem uma ação de Deus contra aquelas pessoas. O que eles pedem é o seguinte: nos dê coragem para enfrentar essas ameaças. Que essas ameaças não sejam capazes de nos frear, de nos parar, de impedir com que preguemos o Evangelho, com que vivamos a fé cristã. Nos dê, então, coragem e intrepidez, coragem para pregar a tua palavra. E qual a outra coisa que eles pedem?
Eles pedem para Deus intervir com poder, não para livrá-los, mas para manifestar o seu grande poder por meio deles no nome de Jesus. Em nenhum momento a oração ela se volta para pedir proteção. Em nenhum momento a oração se volta para pedir que Deus os livre da perseguição, da ameaça. Mas o que eles pedem é, primeiro, para que Deus lhes dê intrepidez, coragem. E a segunda coisa que eles pedem é para que, no meio daquelas ameaças, Deus manifestasse o poder dele por meio deles, através deles. Queridos, percebam o quão distante nós estamos dessa igreja. Qual é a oração da nossa igreja, da igreja hoje, diante dos problemas que temos enfrentado? Mata eles, Senhor. Arrebenta com eles, Senhor. Vai lá e fulmina o miserável. Aquela igreja não, Senhor. Nos dê coragem para a gente continuar fazendo o que estamos fazendo. E que a ameaça de A, de B e de C não seja capaz de nos frear no testemunho. Mas mais do que isso, nos dê poder para pregar de tal maneira que o poder do Espírito Santo se manifeste, mesmo diante das ameaças. Por isso eles disseram, enquanto estendes a mão para fazeres curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu servo Jesus. Eles chegam diante de Deus e falam, Senhor, nós estamos com um problema. O nosso problema é que as autoridades da nação estão nos ameaçando com prisão, com tortura e morte, se a gente continuar pregando o Evangelho. Mas, Senhor, diante dessas ameaças, nós estabelecemos algumas coisas. O Senhor é soberano. O Senhor tem o controle, o domínio absoluto de tudo e da história. E diante disso, o que nós queremos é o seguinte, que o Senhor nos permita continuar sendo fiéis a Ti. Que o Senhor nos permita a continuar servindo ao Senhor, mesmo diante das ameaças. E o que nós queremos é que o Senhor nos dê poder para pregarmos de tal maneira, e enquanto pregamos, o Senhor opera curas, milagres e sinais. No nome de Jesus. Em nenhum momento eles falam contra aquelas autoridades e pedem a cabeça delas. Eles simplesmente falam, Senhor, olha para as suas ameaças. O que compete a nós é sermos fiéis. O que compete a nós é pregarmos o Evangelho. Mas o que nós queremos é, enquanto pregarmos esse Evangelho, diante de todas essas ameaças, o Senhor estenda a sua mão e faça curas, sinais e prodígios por intermédio do nome de Jesus. Terceira coisa que o texto vai nos mostrar, então, é a resposta de Deus à oração e à expectativa da igreja. O verso 31 vai dizer, tendo eles orado. E o texto vai dizer algumas coisas. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Eles oram e Deus responde. Acontece um terremoto. E é interessante que quando Paulo e Silas estavam presos e oravam, também aconteceu um terremoto.
A igreja primitiva, ela orava com expectativa. Um dos grandes problemas da igreja hoje é que a igreja ora sem expectativa. A igreja hoje ora simplesmente por orar. É um descarrego. Orar. Mas não há expectativa. E a gente lembra de Elias, né? Elias botou a cara no pó, orou e falou para o moço, vai lá, olha lá. Elias tinha expectativa, eu estou orando. Alguma coisa vai acontecer. Vai lá ver. Nós oramos e não temos expectativa nenhuma. E na maioria das vezes nós ficamos até surpresos quando Deus responde nossas orações. E respondeu. Ué, não era para responder? A igreja, ela orava com expectativa. E quando ela ora, Lucas narra que houve um terremoto. A estrutura da igreja balançou. Deus, ele respondeu à oração da igreja, e Deus responde à oração da igreja quando a igreja ora. Pedro estava preso, a igreja orou e ele foi solto. A igreja orou e Deus respondeu primeiro com um terremoto. Segundo lugar, o texto vai dizer que Deus respondeu enchendo eles do Espírito Santo. Eles foram visitados pelo Espírito Santo. Eles pediram a Deus coragem, intrepidez, e o Espírito Santo desceu novamente sobre eles e os capacitou. E o texto vai dizer que a consequência foi que com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles oraram e o que eles oraram, Deus fez. Deus respondeu, Deus manifestou o seu poder. O texto vai dizer, no verso 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. E em todos eles havia abundante graça. Deus respondeu à oração daquela igreja. Por que Deus respondeu? Porque eles oraram. Por que Deus respondeu? Porque eles oraram com expectativa. Eles acreditavam. Aquela igreja acreditava na oração, acreditava que Deus respondia a orações, acreditava que Deus fazia milagres, acreditava que Deus agia na história por ter o controle e o domínio da história. Esse texto é um testemunho vivo de coragem, de compromisso e dedicação a Deus. Esse texto é um texto vivo que revela que quando a igreja ora e quando ela decide a orar dentro dos padrões de Deus, as coisas acontecem. Uma igreja que acredita na oração, por isso ora. O doutor A.C. Dixon, ele disse o seguinte: uma igreja que trabalha sem oração pode ter muitas atividades, mas terá uma exibição muito pequena de poder espiritual. Uma igreja que trabalha sem oração pode ter muitas atividades, e a igreja hoje é cheia de atividades. Nós vivemos uma religiosidade ativista. É programa para tudo quanto é jeito, para tudo quanto é lado. A nossa igreja virou um grande entretenimento, uma grande festa. Junta multidões até, mas não é transformação, não há milagre, não há mudança, nada acontece. As pessoas entram e saem, continuam vivendo do mesmo jeito, não há impacto, porque a igreja não ora. A igreja investe tempo em tudo quanto é coisa,
mas ela não ora. A questão é, será que nós acreditamos na oração? Será que acreditamos na oração? Acreditamos que Deus responde às orações? A gente acredita que Deus realmente responde às orações? Acreditamos que coisas extraordinárias e sobrenaturais podem acontecer quando oramos? A gente ora com expectativa. A gente acredita que quando a gente ora, quando a gente dobra o joelho, coisas acontecem. Milagres acontecem. Estava lembrando que há uns anos atrás nós fomos orar numa casa de um presbítero e a família estava com problemas. E a gente foi lá orar com o pessoal e oramos. Aí a filha mais nova dele começou a tremer, falou: pastor, estou vendo um demônio ali na minha frente. Eu estou com medo. Eu cheguei, minha filha, não tem medo. Só fala para ele: demônio, sai em nome de Jesus. Ela: pastor, minha filha, fala isso. Ela falou: demônio, sai em nome de Jesus. Pastor, sumiu, ele desapareceu, ele foi embora. Sim, tem que ir embora. Tem que ir embora. Mas por quê? Porque a gente orou. Será que a gente acredita realmente que Deus faz coisas extraordinárias quando oramos? Na verdade, queridos, na verdade, como se diz na verdade verdadeira, nós cremos que não, nós não acreditamos. Mas por que nós não acreditamos? Porque a reunião menos frequentada da igreja é a reunião de oração. Se nós acreditássemos na oração, a reunião mais concorrida da igreja seria a reunião de oração. Mas como nós não acreditamos que Deus responde às nossas orações, a gente não ora, a gente não vem na reunião de oração. A gente tem tempo para tudo, só não tem tempo para estar na igreja para orar. Vamos comer uma pizza na igreja, a igreja está cheia. Vamos fazer um louvorzão, a igreja está cheia. Vamos fazer um churrasco, a igreja está cheia. Vamos orar, só os heróis da fé. Meia dúzia de gatos pingados que aparecem para orar. Mas nós dizemos que nós acreditamos que Deus responde à oração da igreja. Na verdade, a gente não acredita. A gente fala de boca para fora. Um cidadão ateu, que era um bom homem, apesar de ser ateu, ele morava numa cidadezinha que tinha apenas uma igreja. A igreja era muito fria. E a igreja não fazia nenhuma diferença naquela comunidade. Um dia, o prédio da igreja começou a pegar fogo. E todos correram para ajudar a apagar o fogo da igreja. E também o ateu foi um dos primeiros a correr para a igreja para ajudar a apagar o fogo. Alguém viu aquilo, viu o ateu correndo para a igreja e comentou com o ateu: pela primeira vez eu vejo você correndo para a igreja. E o ateu respondeu: bom, é a primeira vez que vejo a igreja pegando fogo. A igreja primitiva pegava fogo, porque a igreja orava. E se a igreja pegar fogo, as pessoas vão correr para a igreja. E por aquela igreja pegar fogo,
ela impactou a sociedade da época. E se nós queremos impactar a nossa sociedade, nós precisamos pegar fogo. Fogo do Espírito Santo precisa descer. Mas para isso acontecer, a igreja precisa orar. A igreja precisa orar. Curve a sua cabeça.